pessoal? Então vamos dar início ao conteúdo novo, divisores e números primos. Para entender os primos, nós vamos ter que entender os divisores para entender quem são primos, aonde estão os divisores para entender quem são primos e quem são os números compostos. Mas é bem fácil, é só prestar atenção. Primos, eles têm apenas dois divisores, ou um e ele mesmo. Por exemplo, o número 3. A professora vai fazer a continha para vocês entenderem. 3 é divisível apenas por 3, para dar conta exata, né? Não sobrar resto, tá? 3 é divisível apenas por 3, que vai dar 1 vezes 3 é 3. Então, olha, é divisível por ele mesmo e por 1. 3 dividido por 1. Quantas vezes pega 1 para dar 3? 3 vezes. 3 vezes 1, 3. Se eu fazer por 2, vai sobrar resto? E não pode, tem que dar conta exata. Então, números primos é divisível apenas por ele mesmo e por 1, ok? Então, divisores de 3 é 1 e 3, certo? Agora eu vou apagar, que eu acho que vocês entenderam o processo. Vamos pegar outros números agora. Divisores pode ser 2. De 2. Então, o 2. O 2 é divisível por 2 e por 1, né? Ele é divisível por ele mesmo e por 1. Se eu for dividir por 3, não vai dar conta exata. Então, o 2 é divisível por ele mesmo e por 1, tá? O 5. O número 5, ele é divisível também por ele mesmo e por 1. Se eu dividir 5 por 3, não dá, vai sobrar resto. Para dar 0, apenas por 5 e por 1. 1 e 5. Número primos, agora vamos pegar o número 11, por exemplo. Também, o 11, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 7, por 1 e por ele mesmo. E assim por diante. Então, números primos são aqueles, né, que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, para não sobrar resto, para que sobe 0, que dê conta exata, ok? Isso é número primo. Já os números compostos, eles têm mais que 2 divisores e divisores maiores do que 1. Não que não tenha 1, mas tem divisores maiores que 1, ok? Então, vamos pegar o número 4 aqui. A professora colocou divisores de 4 aqui, ó. D de divisores de 4 e 4 entre parênteses. 4 é divisível por 4? Sim. 1 vezes 4, 4, 0, ok? 4 é divisível por 1? Sim. Quantas vezes pega 1 para dar 4? 4 vezes. 4 vezes 1 é 4, resta 0. 4 é divisível por 2? É. 2 vezes o 2 não é 4? Então, divisores de 4 podemos dizer que é o 1, o 2 e o 4, certo? Então, nós dizemos que o número 4, ele é um número composto e não primo. Por quê? Porque ele tem mais que 2 divisores e números maiores que 1 aqui junto, ó, o 2 e o 4, certo? Agora, vamos pegar outros números para vocês entenderem. Vamos colocar o 6. Divisores de 6. 6 dá para dividir por 6? Sim, dá 1. Então, 1. Dá para dividir por 3? Dá 2. Dá de dividir por 2? Sim, dá 3. E dá para dividir por 1? Sim, dá 6. Então, aqui, ó. Dizemos, então, que o número 6 também é um número composto. Porque ele tem mais que 2 divisores e números maiores do que 1 também, tá? Então, olha aqui, 2, 3 e 6 são maiores que 1. Então, ele é um número composto. Vamos pegar o número 8. Divisores de 8. Entre parênteses, ponto e 2 pontos. 8. Dá para dividir por 8? Sim, dá 1. Dá para dividir por 4? Sim, por 4 dá 2, 4, 8. Dá 2. Dá para dividir por 2? Sim, dá 4. E dá por 1, professora? Dá 8. 8 dividido por 1 dá 8. Também podemos dizer que o número 8 é um número composto. Mais do que 2 divisores, tem 4, tá? E
números também maiores que 1. Tenho 2, o 4 e o 8 que são maiores que 1. Número 10, vamos pegar o número 10. O 10, dá para dividir por 10, professora? Dá 1. Dá para dividir por 2, por 5, prof? Dá. 2 vezes 5, 10, dá 2. Dá para dividir por 2, prof? Dá 5. E dá para dividir por 1? Sim, 10 dividido para 1 dá 10. Tá? Então, o número 10 também é um número composto. Tem mais do que 2 divisores e números maiores do que 1, 2, 5 e 10. Tá? Então, deu para vocês entender a diferença entre primos e compostos? Primos, apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, certo? Para que a conta dê exata e reste 0. E números compostos, mais do que 2 divisores e divisores maiores do que 1. Tenho 1, mas tem divisores maiores do que 1. Ok? Uma boa aula a vocês. Qualquer dúvida me chamem, tá?